Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Nesta terça-feira, dia 10 de setembro, a TV Rio Branco, por meio do programa Tribuna Livre, conclui a série de entrevistas, que a gente também chama de sabatina, com os 4 candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Nós começamos na semana passada, precisamente na segunda-feira, dia 2, com o candidato do MDB, Marcos Alexandre. No dia 3, no dia seguinte, entrevistamos o candidato do Partido Novo, Emerson Jarudi. Ontem, dia 9, segunda-feira, entrevistamos o candidato do PL, o atual prefeito, Tião Bocalão. E hoje a gente encerra entrevistando o Dr. Genilson Leite, candidato do PSB. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, agora vamos começar para valer a última entrevista com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco e hoje, como eu falei na abertura, vamos receber o Dr. Genilson Leite, candidato do PSB. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é meu, quero agradecer esse importante espaço que é dado a cada um dos candidatos para que possa se apresentar, falar o que pretendem fazer para melhorar a vida da população de Rio Branco e também o que aqueles que a oportunidade tiveram, o que já fizeram para melhorar a sua vida. Eu estou aqui para dizer que, da minha parte, não faltará disposição, empenho e determinação. Aquele mesmo empenho que eu tive ali no período da pandemia Covid-19, quando estava deputado, e me afastei do mandato para cuidar da saúde da nossa população dentro dos hospitais, aquela mesma disposição eu terei na condição de prefeito, valorizando uma coisa que é fundamental, a vida e o respeito às pessoas. Ok, como sempre, Narciso Mendes e Osmir Lima estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, Osmir. Boa noite, Muniz. Boa noite, doutor Narciso Mendes. Bom, para a gente obedecer o rodízio, você começa as perguntas hoje, Osmir. Foi um prazer tê-lo aqui, Prazer meu. doutor. Você lançou a sua candidatura, eu queria assim, uma espécie de uma explicação, mais, não diria lógica, mas política. Porque o PSB é um partido de esquerda, tá certo? Ou, no máximo, de centro-esquerda, mas eu diria que é de esquerda. Você é um bom nome. Sem dúvida nenhuma. Teve um desempenho muito bom como deputado estadual. O que me surpreendeu é que eu imaginava que o PT iria lhe apoiar, que o PCdoB iria lhe apoiar, que o Partido Verde iria lhe apoiar, não é? E, para minha surpresa, eles tomaram outros caminhos. Ora, isso, não há como negar, enfraqueceu um tanto quanto a sua candidatura. Porque, infelizmente, o nosso povo, em sua maioria, não votam por ideias, nem por propostas, nem por programa partidário, os partidos estão desacreditados. E muitas vezes deixam de votar em bons candidatos, porque o seu estômago fala mais alto. Mas o que você teria assim, a nos explicar por que essa separação? Osmir, as forças políticas têm a sua autonomia para decidir a que caminho vão trilhar. Esses partidos decidiram trilhar o caminho de caminhar com o Marcos Alexandre. Agora, eu, olhando para os últimos 10 anos da nossa capital, onde o Marcos Alexandre passou 6 anos, foi eleito para 8,
Passou 6 e deixou o segundo mandato pela metade. Inclusive, a cidade numa situação muito ruim, muito crítica, muitos buracos nas ruas, entre outros problemas. E olhando para a gestão atual, que é a do prefeito Tião Bocalon, que esteve aqui ontem, onde as suas principais propostas de campanha, ou aquelas propostas, digamos assim, força, que convenceu, que ele usou para convencer a população a votar nele, não se cumpriram. Cadê o produzir para empregar? A juventude está indo embora do Acre, atrás de trabalho. Cadê as 1.001 casas populares? Não apareceu nenhuma, apareciam contos de fadas. Fazer 1.001 casas e entregar tudo num dia. Cadê a água na torneira das pessoas? Que foi um motivo, inclusive, de muita confusão, porque ele bateu no peito e disse: deixa a água comigo que eu vou resolver. E levou Saerbe para o município que estava sendo administrado pelo Estado. Ora, a gente tem que ter humildade de reconhecer o tamanho da força que tem uma prefeitura. E eu tratarei assuntos como esse com a responsabilidade que a população merece. Então, eu jamais ia deixar de colocar uma candidatura nossa. Eu jamais iria não aceitar o convite do meu partido para ser candidato a prefeito de Rio Branco, vendo que depois de 10 anos dessas duas gestões, o que a população mais reclama é buraco na rua, falta de água, transporte coletivo ruim. Ora, você votaria, não precisa responder, mas você votaria em um prefeito que prometeu tanto e no final dos seus 4 anos não entregou quase nada do que prometeu? Ou 2 prefeitos que depois de 10 anos das suas gestões, Rio Branco, ao invés de ir para frente, que nem os nossos vizinhos estão indo para frente, Rio Branco estagnar e inclinar o bico para o retrocesso? Ora, eu convido a nossa população a fazer essa reflexão, porque embora haja determinados segmentos querendo fazer uma polarização do atraso ou do retrocesso e não querendo dar visibilidade, inclusive parabenizo a TV Rio Branco, que sempre abriu espaço, e os meios de comunicação que sempre democraticamente abriram espaço para mostrar a cara dos outros candidatos. Eu convido a população a fazer essa reflexão. Nós estamos à disposição para poder mudar Rio Branco, para poder melhorar. Vou repetir aqui, aquela mesma disposição que eu tive na pandemia, de ir para dentro dos hospitais, deixando o mandato de deputado estadual para ajudar a nossa população naquele momento difícil, é com essa vontade que eu estou. É com essa determinação que eu estou e é esse desejo de melhorar a sua vida que eu estou. Ô, doutor Genilson, as pesquisas são feitas inicialmente de forma não estimulada. Você botaria em quem para prefeito? A, B, C, D. 60 e tantos por cento dos eleitores ainda dizem que não tem candidato. Quando a pesquisa é estimulada, aí só 9 ou 10% que não determina o seu candidato. Na minha opinião, Genilson, e você pode até reparar a minha opinião, isto acontece porque quem está assistindo os debates dos candidatos a prefeito, não de Rio Branco, até parabenizo os 4 candidatos de Rio Branco, que não estão se agredindo tanto. Mas quem assiste o debate do Rio de Janeiro, de São Paulo, os nossos políticos estão enojando os nossos eleitores. Você acha que nós chegaremos a bons termos na ordem democrática se nós continuarmos fazendo as pregações políticas dos candidatos numa linguagem tão rasteira? Olha, Narciso, não espere de mim, como candidato a prefeito de Rio Branco, ataques pessoais a ninguém, né? Até mesmo nunca foi o meu perfil
durante a minha vida política, fazer ataque pessoal a ninguém. Mesmo que isso seja para mim, de repente, me promover e ir para um segundo turno nas eleições de Rio Branco. Não irei fazer isso nem com Tião Bocalon, nem com Marcos Alexandre, tampouco com Jaruti. Porém, não vou dourar a pílula. Não vou deixar de mostrar que esses dois prefeitos tiveram 10 anos de oportunidade e, apesar disso, Rio Branco está reclamando de buraco, falta de água e transporte coletivo ruim. Isso é o elementar, o básico. Meu plano de governo tem uma série de propostas. Nenhuma mirabolante, nenhuma dessas propostas de conto de fada de entregar 1.001 casa em um único dia. São propostas pautadas na verdade e no respeito ao cidadão, considerando também as responsabilidades de governo federal, estadual e municipal. Por exemplo, a questão da água. Não vou prometer para a população que vou resolver o problema da água sozinha, porque nem prefeito nenhum resolve. E isso precisa de uma grande parceria com o governo federal e o governo estadual e o municipal para que a gente possa tocar no problema da água de Rio Branco como ele merece, que é a questão de melhorar a captação, melhorar a distribuição e combater as perdas. E também a gente preparar Rio Branco para o futuro. O Rio Acre está aí, secando. Cadê o planejamento que nós temos para daqui 20 anos? Onde é que nós temos um centro ou um reservatório para que numa condição de alta calamidade, de falta de água no Rio Acre, a gente possa dar água para essa população de Rio Branco que é crescente? Então não tem planejamento para isso. Nós iremos encarar essa questão, como todas as outras questões, com muita responsabilidade. Saúde pública, vou fazer uma importante mexida na saúde pública, porque o que a gente mais... Estava agora no mercado. As pessoas me abordam, doutor, vem cá, posso lhe pedir um favor? Eu estou esperando essa consulta aqui na fundação, está com 5 anos, está com 3 anos. Doutor, deixa eu lhe dizer, olha, esse exame aqui eu estou esperando, está com 4 anos, está com 2 anos. A população de Rio Branco está falando isso. Então eu vou encarar a questão da saúde pública com a responsabilidade que merece. Vou fazer 3 mexidas importantes. Primeira delas, nós vamos estender o horário de atendimento nas URAPs, que são os centros de referência. Ao invés de fechar às 5 da tarde, nós vamos fechar 22 horas, com médico, remédio e atendimento. 22 horas para que você que é trabalhador, quando sair do seu trabalho no final do dia, tome um banho, está precisando aí um médico, vá lá no centro de saúde, na sua URAP, e não precise ir para uma UPA lotada. Então isso vai dar uma melhorada significativa no seu atendimento. Nós vamos criar, no âmbito do município de Rio Branco, um centro especializado de saúde da mulher. A saúde da mulher precisa ser tratada em Rio Branco com respeito. Hoje, a porta de entrada que nós temos para as mulheres é a maternidade, e a mulher não passa a vida toda grávida, ela só tem 9 meses de gravidez e às vezes vai na maternidade só ter o menino. E os outros problemas das mulheres? Fica onde? Menstrua todo mês, tem cisto no ovário, na mama, tem tumor no colo, tem uma série de questões que muitas vezes elas não entendem ou não sabem onde procurar e vão levando esse problema. Quando chega na fundação, já não tem mais jeito. Então nós precisamos ter esse centro especializado de saúde da mulher, que vai ser um centro de referência em que você, mulher, vai ser atendida com respeito e a dignidade que você merece. E outro, para finalizar, nós vamos criar também o Centro Especializado de Saúde da Criança, que é um centro voltado para a pediatria. Não tem momento mais difícil na vida de um pai ou de uma mãe do que quando vê um filho doente e não tem o dinheiro para poder pagar a consulta particular, ou quando pensa na UPA, a UPA está lotada. Nós precisamos ter, no âmbito do município, esse centro especializado, e não é invenção do candidato a prefeito Genilson. Isso tem em outras cidades do Brasil, isso tem em outras capitais e não tem em Rio Branco, porque saúde ainda não foi prioridade nas 2 gestões que estão me enfrentando, os 2 candidatos que estão me enfrentando nos últimos 10 anos. Não foi prioridade, senão teria. E nós vamos abrir essa porta para que você que tem o seu filho no momento da dificuldade tenha um atendimento de urgência ali. Nós não vamos ter internação nesse local, mas um atendimento de urgência.
e vamos tratar ambulatorialmente tantos problemas que hoje as mães ficam sem saber o que fazer quando o seu filho nasce com um problema de saúde física ou mental. Hoje nós temos muitas crianças nascendo com autismo, TDAH e outras doenças. E até se fazer o diagnóstico, a criança já cresceu e não dá mais tempo de ela se recuperar adequadamente. O que ocorre? Essa criança acaba ficando hiperativa dentro de casa, quebra um copo, bate no cachorro, acontece uma série de coisas, coloca uma mulher para cuidar, mas a mulher aguenta só 2 semanas, aí o que ocorre? A mãe tem que deixar o trabalho para poder cuidar do filho. Isso desestrutura toda a família. Nós precisamos fazer o diagnóstico cedo dessas crianças, tratar esses assuntos como prioridade, para que a gente possa ter, assim, mais tranquilidade e dar mais tranquilidade para a família. Então, essas 3 mexidas que nós vamos fazer vai melhorar muito o sistema de saúde do município, vai desafogar a fundação e as UPAs. Doutor e deputado Genilson, você tem apenas 36 segundos no programa 36 segundos. de TV e rádio, né? Eleitoral. 36 segundos. Evidentemente, um tempo desse não dá para você explanar, como está explanando aqui, o seu programa de governo. Por isso que agradeço vocês pela oportunidade. Agora eu pergunto o seguinte, então a sua prioridade maior será a saúde ou nós teremos outras prioridades? Que não adianta colocar muito, porque quem tem muita prioridade acaba não tendo nenhuma. Mas a saúde eu já entendi que é Prioridade. a prioridade. O senhor teria alguma outra segunda prioridade? O doutor Tenho. responde daqui a pouquinho, tá bom? doutor? Tenho sim, outra prioridade. Nós vamos ao intervalo comercial e, na sequência, o doutor responde a pergunta feita agora pelo Osmir Lima. Fique com a gente. Doutor Gênesis. Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre Especial, recebendo o Dr. Genilson, candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSB. Registramos aqui a presença do Dr. Sanjo, advogado de sucesso, maçom, está aqui, seja bem-vindo, assim como o pessoal da assessoria do deputado, Dr. Genilson, a Renata, a Jaciara e também o Ronaldo, o R7. E o Barão. E o Barão, porque o Barão chegou agora, não tinha visto o Barão, não foi? Ou o Barão estava aí no início? Não, Sejam chegou agora. bem-vindos, ok? Chegou agora. Sejam bem-vindos. Doutor, responda então a pergunta feita pelo Osmir. Ele diz o seguinte, além da saúde, quais são as outras prioridades ou a prioridade depois da saúde? Então, nós iremos investir muito nessa questão de emprego e renda, que é uma questão que não depende objetivamente, assim, direto da prefeitura, mas a prefeitura pode desenvolver políticas que possam fazer outros segmentos da economia crescer e assim a gente gerar mais emprego e renda fora do âmbito da prefeitura, ou seja, do concurso público. No campo, nós vamos começar programas que incentivem a mecanização no campo. Vamos conversar com o governo federal, vamos conversar com os bancos e vamos dar tudo o que for necessário de incentivo por parte da prefeitura para que o agricultor tenha acesso à mecanização. Porque sem mecanização no campo, nós não seremos competitivos tão cedo. E não adianta a prefeitura ter 2 maquininhas, um arado, né, para poder sair mecanizando terra de um de outro, que isso não leva a lugar nenhum. O agricultor precisa ter maquinário e nós precisamos criar políticas para fazer isso. Porque quem cresceu enquanto Estado foi quem acabou fazendo isso. Campo, então vamos fazer isso. Com o campo crescendo, a agroindústria também cresce. Estive na Expo Acre. Quase todas as agroindústrias que estavam, ou boa parte das agroindústrias que estavam apresentando seus produtos lá. Olá, tudo bem? De onde é? Rondônia. O pessoal está vindo de Rondônia expor seus produtos aqui. E os do Acre? Muito pouco, mas restrito ali ao segmento do café, né, que eu queria parabenizar todos os empresários que trabalham nesse segmento da agroindústria do café. Comércio, nós precisamos conversar com nossos comerciantes para ver o que a prefeitura pode fazer para dar uma mexida nessa questão tributária e fazer com que o comércio cresça. O comércio crescendo, a agroindústria crescendo e o campo crescendo, o que a gente faz? Gera emprego e renda nesses segmentos. E as pessoas podem criar os seus filhos com mais dignidade.
Mas também nós iremos criar, no âmbito das escolas, um negócio que nós estamos chamando, Narciso, de Centro de Oportunidade Digital. O que é o Centro de Oportunidade Digital? Que vai estar vinculado às escolas. São ambientes onde o adolescente, o jovem, ele vai ter acesso à internet de forma produtiva. Não para ele estar navegando no Instagram, vendo música, vendo essas coisas. Isso ele faz em casa. Mas na escola a gente quer que ele aprenda a empreender nesse mundo da internet, fazer negócio, criar lojas virtuais, criar aplicativos, criar ferramentas para que ele possa vender produtos para outras partes do Brasil e do mundo. O mundo está nisso, e se a gente negligenciar isso enquanto aprendizado, nós vamos ficar aqui só curtindo os produtos dos outros, ou a musiquinha, ou o TikTok, ou a coisinha engraçada. Nós temos que sair disso e nós temos que colocar a nossa juventude para empreender. Por que os Estados Unidos cresceu nessa área e está uma importante potência? Por que a China cresceu nessa área e é uma importante potência tecnológica? Porque investiu. Não adianta. Por que nós não crescemos ainda no campo? Porque nós ainda estamos com teçado e enxada. E esse campo da internet, se a gente continuar sem valorizar o potencial deles, nós vamos ficar curtindo aqui as musiquinhas, nós vamos ficar curtindo os TikTok dos outros e nós não vamos vender e produzir. Então o Acre precisa entrar nisso enquanto possibilidade de trabalho. Doutor Genilson, eu tenho batido tanto nessa tecla que eu acho que eu já estou me tornando enfadonho. Que isso é uma questão dos partidos políticos no Brasil. A Inglaterra, desde o ano 1200, que convive com apenas 3 partidos. Os Estados Unidos, há 140 anos, que só do Partido Republicano e o Democrata tem acesso a candidaturas e a eleição de presidente da República, governador e prefeito. Será possível, com essa bagunça partidária, porque nós não temos uma legislação partidária, nós temos uma legislação do ponto de vista partidário absolutamente anárquica. É possível. E eu me sinto confortável porque o seu partido, de qualquer forma, é um partido que tem representação no Congresso Nacional. Mas o que é que nós estamos assistindo hoje, pelo amor de Deus, isso é uma afronta. O PRTB, que abriga hoje a candidatura do Pablo Marçal, não tem um vereador no Brasil, não tem um prefeito, não tem um deputado federal, não tem um deputado estadual. Como é que um sujeito espalhafatoso como esse Pablo Marçal está concorrendo e até ameaçando se eleger prefeito da nossa mais importante cidade? Qual a interpretação que o senhor faz desse fenômeno? Olha, a questão da candidatura do Pablo Marçal, ela ganhou muita simpatia nesse segmento que vocês falaram aqui. Poxa, quando você tem, por exemplo, 2 candidatos a prefeito, como aqui em Rio Branco, que os 2 já foram, um 6 anos e outro 4 anos, que os 2 tiveram oportunidade dadas pela população, e que apesar desses 10 anos, a população ainda está reclamando de buraco na rua, falta de água e transporte coletivo ruim, quando depois de 4 anos a população continua vivenciando os mesmos problemas de antes, alguns deles até pioraram, o que a população faz? Ela olha para qualquer um. O João Campos, por exemplo, que foi um bom prefeito, ele está sendo ameaçado de perder a eleição? 80% de aprovação. 80% de aprovação. Por quê? Porque foi um bom prefeito, porque está administrando, porque está cuidando das pessoas. Elas estão se sentindo o quê? Representadas. Você é um estudioso, Narciso, e você sabe que a democracia às vezes tem suas falhas e abre espaços para determinadas questões. Mas esses espaços às vezes são muito abertos por conta da insuficiência de quem está sentado na cadeira de prefeito.
E o Pablo Marçal se aproveitou disso, utilizou uma ferramenta extraordinária, que é o Instagram, para poder comunicar da maneira dele, sem falar muito de política, que está antipatizada pelo eleitor. E por mais que eu fale aqui de política há um bom tempo, das minhas propostas, o eleitor acha que isso é balela, que é promessa de político, então eles estão interessados em ver outras coisas. Então a gente tem que encarar essa questão como algo que é inerente ao momento que nós vivemos, né? Algumas falhas da democracia, mas também gente deixando de fazer o que deveria fazer como prefeito. Por isso que eu peço ao senhor eleitor, que é quem, não é pesquisa que vai dizer quem é que vai se eleger, quem diz é o seu voto, né? Você já foi entrevistado alguma vez nessa eleição? Porque estão dizendo que a eleição está resolvida já para alguns candidatos. Já passaram na sua casa, já lhe entrevistaram e você já votou? Eu creio que não. Então a eleição não está resolvida. E essa eleição, nós estamos pedindo a oportunidade para quem ainda não teve. Aqueles que já tiveram oportunidade, que eles esperem mais algum tempo, porque acho que o momento é de mudança. Genilson, doutor Genilson, você acabou de afirmar, esteve na exposição Acre, agora recente, e os maiores produtos foram de Rondônia. E no seu programa de prioridade tem a questão do desenvolvimento do Acre, que é para gerar emprego, gerar renda, etc. Mas, no entanto, você não acha que há um extremismo preservacionista com relação a esse Estado, que tem mais de 60% de sua área já protegida, oficialmente protegida? Os produtores rurais, que têm uma propriedade de 1.000 hectares, só pode utilizar 200 hectares, porque 80% não pode mexer. Falo em desenvolvimento sustentável, eu estou há 30 anos já de saco cheio, desculpa a expressão, de tanto ouvir esse desenvolvimento sustentável, porque eu só vejo o preservacionismo. Vamos tomar medida. Porque para São Paulo é fácil, ele desmatou tudo que já tinha que desmatar, tem que brigar para a Amazônia. Continuar. Rio de Janeiro, etc. E principalmente os países industriais criaram, para completar, por exemplo, o crédito carbono. O crédito carbono é a nova onda. O crédito carbono não gera emprego nenhum. Crédito carbono é para proprietário malandro que não quer produzir. Ele entrega a sua terra, vai para morar em Paris, como no caso de um que eu conheço, e fica recebendo lá, alguém fica tomando conta só para preservar a natureza. Você não acha que deveria haver um pouco de nem muito ao mar, nem muita terra? Correto, eu sou da sua ótica. Nem 8, nem 80, né? Ambientalmente falando. Nós não temos condição de aprofundar nessa política de desmatamento com a narrativa de que é preciso derrubar para produzir, mas nós também não podemos achar que para produzir no Acre a gente tem que sair metendo motosserra e derrubando tudo. Eu acho que não é por aí. Olha só, nós ainda não passamos, Osmir, da primeira fase do que se refere ao setor produtivo. Nós não passamos na primeira fase, que é com o objetivo de ser competitivo. Nós estamos com teçado, nós estamos com enxada e nós estamos com machado na mão do nosso pequeno produtor, produzindo o que hoje ele se alimenta. E se você perguntar para o produtor o que é uma calagem, ele não sabe o que é uma calagem, porque ele não corrige solo, acidez de solo. Se você perguntar para o nosso pequeno produtor o que é uma fertilização com NPK, que é a adubação do solo com nitrogênio, fósforo e potássio, ele nem sabe o que é isso. Se você perguntar para ele qual é a diferença de uma arada e de uma grade, ele não sabe o que é isso. Por quê? Porque não faz parte do cotidiano produtivo dele. Então, enquanto o Acre não colocar ferramentas de produção no campo, que é a mecanização, para fazer com que o nosso produtor se torne competitivo, nós não vamos competir com ninguém. E a narrativa vai ser isso que nós estamos vendo todo ano.
peguei gripe, estou com o pulmão aqui pesado, por conta de quê? Da fumaça e da poeira que nós estamos vivendo. Imagine os idosos, imagine as crianças, como estão, UPAs lotadas, as pessoas que têm doença respiratória crônica. Então, para além de pensar na produção que a gente tem que comer, né, a gente tem que pensar também na vida das pessoas, porque não dá para ir para um extremo ou para o outro. Nós temos que encontrar ali a linha do meio para poder viver. Então, eu quero instalar um programa, não vou resolver a mecanização no campo, mas para você começar um novo ciclo produtivo, você tem que estruturar ele. Você tem que pensar ele e dizer, olha, nós vamos começar assim, para daqui 20, 30, 40 anos chegar ali. E no meu ponto de vista, a gente tem que virar já essa chave e começar essas políticas junto aos bancos, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, essas ONGs também e esses países que querem que a gente fique conservando tudo isso. Se eles quiserem isso, eles têm que colocar recurso para a mecanização das nossas terras, porque nós não vamos ficar morrendo de fome, o nosso jovem tendo que ir para outros estados para poder sobreviver, e outra parte dentro do para o presídio. crime. Ou para o crime, outra parte dentro do presídio, a gente pagando água, luz e alimento para eles. O doutor Genilson, o Osmir, eu aprendo muito conversando com o Osmir, mas ele, insistentemente, ele tem defendido que a Amazônia esteja mais aberta para a sua exploração econômica, não é isso, Osmir? O nosso recurso, né, Narciso? Nosso Recurso não é riqueza. Então o que é que acontece? O Brasil acostumou-se a chegar atrasadíssimo da sua plataforma desenvolvimentista. O nome Brasil veio de uma árvore que foi extinta. Qual foi o resultado do pau-brasil para o Brasil? Quando eu cheguei na Amazônia, eu comprei uma propriedade e fiz um desmatamento de 5.000 hectares de terra sem ser importunado. Porque naquela época não existia Secretaria de Meio Ambiente, não existia nada. Naquela época, se produzia desmatar à vontade. O tempo foi passando. Incentivavam até. Incentivava. Não, uma das campanhas da Revolução de 64, que eu não chamo de ditadura de 64, eu não chamo, por bem me chamo. Era integrar para não entregar. Era o lema da É o slogan. Aí nós deixamos aquele tempo passar. Aí veio os tempos atuais. Hoje mesmo, se você olhar daqui para uma torre que está aqui no centro da cidade, a 500 metros, você não vê que está coberto de fumaça. Fumaça. Então o que é que acontece? O mundo inteiro, viu, Osmir, aí você conscientiza disso. O mundo inteiro não vai permitir que se explore à torta e à direita a floresta amazônica, não vai permitir. Porque hoje ela é um do bioma mais importante, é o mais importante do planeta. Agora você defende. O que é que nós temos que fazer? Os países, aí sim, que enriqueceram à custa da devastação das suas florestas, pague-nos com justo preço para que os 30 milhões de brasileiros amazônidas não continuem vivendo na miséria em que se encontram. Até porque eu mesmo me proporia ser um guarda florestal. Uma contratação Tá certo? Então, nós temos a culpa de não termos aproveitado a Amazônia no tempo que era permitido e legalmente possível. Mas nos resta que a União Europeia, a própria China, com seu excessivo desenvolvimento, ameaçando até os Estados Unidos, tem que pagar se quiser ver que o povo da Amazônia não morra na miséria. É por isso que eu também... Daqui a pouquinho o doutor faz alguns apontamentos sobre o comentário, tá bom? Tudo Vamos bem. ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Você, claro, vai continuar conosco.
Até já. A Amazônia. Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre Especial, hoje recebendo o doutor Genilson Leite, candidato do PSB à Prefeitura de Rio Branco. Macedo, vamos movimentar nossa câmera aí, por gentileza. Mais uma vez está aqui conosco o caricaturista, chargista, Daniel Cabral, dando uma caprichada aí na caricatura do doutor Genilson. Ele vai levar mais uma para casa daqui a pouquinho. Respondendo a pergunta feita na virada do bloco, foi um comentário seguido uma pergunta sobre a questão ambiental. Fique à vontade, doutor. Eu estava falando apenas que essa questão ambiental, ela precisa ser tratada de maneira em que a gente possa ter essa responsabilidade de cuidar desse recurso tão precioso para a humanidade, mas também que gere desenvolvimento para quem aqui vive, oportunidade e dignidade, cidadania. Ora, essa coisa do crédito de carbono, que favorece apenas a um segmento, que são os grandes empresários, que têm áreas e largas áreas de terra, eles vão ganhar o dinheiro, dali tem que sair de dentro da área as pessoas que geralmente moram lá dentro, o seringueiro, o extrativista, e esse recurso vai ser para apenas preservar. E para onde é que essas pessoas vão? E a cidade que precisa comer todos os dias, precisa se alimentar. Então é necessário que o mundo, o Brasil, encare essa questão da Amazônia como uma responsabilidade. Poxa, por que não trazer centros de biotecnologia para a Amazônia? Para produzir cosméticos, fármacos, que são produtos que têm alto valor agregado e que gera renda. Nós estamos na fase aí da biotecnologia, da nanotecnologia. Por que não trazer esse tipo de ferramenta para que a gente possa trabalhar com essa questão da economia regional? Eu acho que é por aí. Isso um prefeito não faz sozinho, isso um governador não faz sozinho. Isso precisa ser política de governo federal e também de comunidade internacional. Ô, doutor Genilson. Não, você tinha feito a pergunta anterior. Tá. Vem cá, Genilson, você colocou muito bem a questão. Muito bem. Quer preservar? Mas vamos preservar, se desenvolvendo para tirar mais de 60% da população do Acre que vive em insegurança alimentar. Eu uma vez fui até Foz do Breu e voltei, isso há 2 anos, 3 anos, 4 anos, me lembro bem. Essas pessoas ainda vivem como se vivesse no século XIX. Tem gente vivendo no século XIV. Escambo, não produz nada, não conhece dinheiro, trocando mercadoria por aquilo que ele necessita, dinheiro, roupa, etc. E a ocupação, essa questão que você colocou do crédito de carbono, eu queria que você abrangesse mais, porque a família da esposa do meu irmão, eles têm 300 mil hectares de terra dentro do Amazonas e Acre. E chegou um cara para comprar. Ah, tudo bem. Aí o cara deu um sobrevoo, Narciso, em cima da floresta. Aí detectou que lá tinham inúmeras pessoas morando já 50, 60, 70 anos. O cara disse, não, eu compro, mas só tirando todo mundo que está lá. Ela disse, está desfeito o negócio. Porque essas pessoas tem deles que vivem há 100 anos ali. Por que vocês não podem pegar 50 hectares e doar para essas pessoas continuarem produzindo lá? Quem tem 300 mil, 50 hectares para 50 pessoas não representa nada, não é? Então, essa ocupação um tanto quanto desordenada que nós tivemos no Acre, eu, inclusive, perdi uma eleição, porque quando eu fui candidato a governador em 90, eu bati muito em cima disso.
Aí perdi o apoio de toda a classe produtora. Mas é um assunto seríssimo. É um assunto seríssimo. Na ocupação de 70, né, pela propaganda que veio, criaram um monte de favelas aqui de forma desordenada, inclusive, porque não houve essa preocupação social na ocupação da terra. Você concorda que tem que haver esse planejamento? Com certeza, a gente não terá condição de enfrentar os problemas sociais que vive o Acre, que vive Rio Branco, se não houver um planejamento econômico e social, de maneira que as pessoas, né, vejam na terra uma oportunidade para elas sobreviverem, mas que também, vindo para a cidade, encontre uma oportunidade de trabalho. E a gente não vai fazer isso se não tocar em alguns pilares e ter coragem de transformar em política pública. Se não houver política pública, né, para poder trabalhar programas, para entregar máquinas na mão do produtor, se não houver política pública de governo estadual, municipal, federal e da comunidade internacional para poder explorar a Amazônia de maneira sustentável, mas também rentável, nós vamos continuar a ciranda que nós estamos. Qual é a ciranda que nós estamos? Comunidade internacional dizendo que não pode produzir, o Brasil dizendo que não pode produzir, que vai multar, e o agricultor lá tendo que comer e tocando fogo todo ano. Tocando fogo todo ano. Né? Por quê? Porque é a luta da preservação contra a sobrevivência. Então a gente tem que construir políticas para poder sair disso e de forma inteligente. E para sair de forma inteligente, Doutor tem que ser com planejamento. Doutor Genilson, primeiro, eu não sou entusiasta, não sou do chamado crédito de carbono, não sou. Para mim, o crédito de carbono é um experimento que não vai prosperar. Concordo. Agora, o que é que acontece, doutor Genilson? Pior do que isto é o do nosso desequilíbrio regional. Eu lhe garanto aqui, você, se uma grande indústria de cosméticos do mundo desejar se estabelecer aqui no Brasil, o governo de São Paulo, com o poder político que tem, instala a faca lá e não aqui. Isso é verdade. Viu? Por que é que as grandes indústrias não vêm aqui para o Acre? Por causa da chamada guerra fiscal, Osmir. As grandes... Uma vez eu cheguei no Rio Grande do Sul e fui numa grande indústria de móveis. E o dono era um monte de deputados, muitos deputados juntos. Aí ele foi lá no depósito de madeira. Aí disse, essa madeira veio do Pará, essa madeira veio do Acre. Eu digo, interessante. Eles trazem a madeira do Acre para fabricar um móvel aqui no Rio Grande do Sul. E muito desses móveis, depois de fabricado, voltar aqui para o Acre. Então, nós também somos um país regionalmente muito mal administrado. Você vê um país como o Canadá, eu tenho uma sobrinha que mora lá e vive muito confortavelmente. No Canadá não existe uma região mais desenvolvida do que a outra. Ela busca fazer o seu planejamento. Então, me parece que a parte da culpa disto é até da nossa gestão política. Você não acha isso, né? Concordo. Acho que quem avançou muito nessa questão da responsabilidade política com o desenvolvimento do Brasil, de maneira mais regional, foi o JK, quando ele trouxe a capital do Brasil para Brasília. Né? Se tivesse continuado no Rio de Janeiro, nós estávamos vivendo aí num atraso muito maior do que o que nós temos. Então, essa vinda da capital brasileira para o centro do nosso país possibilitou com que regiões como a nossa fossem mais vistas. Mas isso não é suficiente para a atual realidade que nós estamos vivendo. Eu vejo com muito otimismo, e quero, na condição de prefeito, investir bastante nisso, essa necessidade que os chineses têm de se alimentar. A construção desse porto aqui no Peru e também essa questão da estrada de ferro, que eu tenho certeza que uma hora ela vai sair. Não sei se daqui 10, 15 ou 20 anos, mas ela vai sair. Por quê? Porque não se trata de um interesse apenas do Acre.
E ela vai passar por aqui. Se trata de um interesse dos chineses em diminuir o custo de transporte através do Canal do Panamá. Por aqui é muito mais perto e o Acre precisa e Rio Branco precisa estar preparado para isso. Eu quero preparar esse terreno na condição de prefeito, preparando os nossos jovens para poder atuar nesse mercado digital, nesse mercado de trabalho, porque hoje os chineses estão vendendo produtos todos os dias para o Brasil, mas eles não sabem falar português. Eles têm, inclusive, que ter intérpretes para poder fazer isso. E nós temos que preparar nossa juventude para isso. Nós temos que preparar também os nossos comerciantes para isso. A gente tem que ter porto seco aqui na região de Rio Branco para o caminhão não passar só pela volta de Rio Branco. A gente precisa que eles parem aqui, que eles deixem recurso aqui, que gerem emprego e renda aqui. Então, Rio Branco precisa estar preparado para esse momento. Se não estiver preparado, Rondônia vai se preparar e vai passar na nossa frente. Genilson, eu quero dar só uma informação para complementar aquilo que o Narciso estava colocando com muita propriedade. Nós dois participamos da Constituinte. As nossas brigas lá no plenário não foram nem ideológicas, nem partidárias. As grandes discussões que tivemos lá não foram ideológicas nem partidárias. Foi regional. Foram brigas regionais. São Paulo querendo tudo para eles. Você não queira saber a dificuldade que nós tivemos para a gente aprovar os fundos constitucionais destinados à região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Não é isso? É verdade. Que eram 3%, foi até 3% era uma emenda minha que eles emendaram, que as outras todas eram 5%, mas contemplava só Norte e Nordeste. Eles pegaram meus 3% e pegaram dos outros, que é Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fundiram, porque não podia apresentar mais emenda naquele momento. Para crédito mais barato para desenvolvimento dessa região. Mas depois deturparam muito os fundos constitucionais pelo próprio sistema bancário. Né? Então, hoje nós aqui da região norte, o Nordeste já foi a região mais pobre do Brasil. Hoje é a região norte, a região mais pobre do Brasil. Porque nós estamos lutando, quer na área internacional, essas ONGs aí financiadas, etc e tal, e quer também com os grandes centros industriais brasileiros, que também, isso aqui nos beneficia a eles, é de preservar. Agora, 30 milhões de amazônidas estão A ver navio. a ver navio ou a ver floresta. Mas, às vezes, Osmir, embora o interesse, né, daqueles que têm mais força política no Congresso para fazer as leis, né, prevaleça de determinados momentos, às vezes a realidade vai se impondo. Nós estamos na Amazônia, onde tem uma das maiores biodiversidades do planeta, onde estão os maiores reservatórios de água do planeta, né, e que está sob risco de desaparecer, ou está cada dia se mitigando, diminuindo. Então, o que vai acontecer no futuro? A própria necessidade de manter-se isso vai fazer com que os olhos da comunidade internacional, com que os olhos do governo federal se virem para cá. A questão da estrada, que eu falei, eu acho que é uma oportunidade. A questão dos centros de biotecnologia, ou seja, maneira de você tirar renda de dentro da floresta a partir de alto poder agregado em alguns produtos, vai ser outra maneira de a gente fazer isso. Porque se for só pelo interesse, pela maioria, quando é que nós vamos ser maioria no Congresso para poder tornar essa nossa região, do ponto de vista fiscal, mais atrativa do que São Paulo? Nós não temos condição para isso. Esse debate em relação à força política que nós temos dos nossos representantes aqui, em relação de outros estados, é muito pequeno. Então, acho que algumas coisas vão se impor e o Brasil vai ter que fazer essa concessão para a região Amazônia, sob pena de essa região desaparecer do ponto de vista tanto das necessidades humanas, mas também dos problemas ambientais que estão sendo gerados. Doutor Genilson, eu quando tinha 12, 13, 14 anos de idade, Faz muito tempo isso. faz tempo para burro, eu tinha medo do comunismo. Eu fui crescendo com a ideia de que o comunismo comia criancinha. Hoje,
eu não tenho mais preocupação com o comunismo porque ele, por si só, se extinguiu. Qual é a segunda e ameaçando ser a primeira economia do mundo? A China, governada por um partido comunista chinês. Porque eles descobriram que a economia não tem partido. E quem descobriu isso? E nem ideologia. E nem ideologia. Um cidadão chamado Deng Xiaoping, que veio suceder Mao Tse-tung, que ainda hoje é o mito dos chineses. A minha pergunta é, e aí vem a minha decepção. Nós tivemos um colega, até que nos presidiu lá na Câmara dos Deputados, o deputado federal Aldo Rabelo. 6 mandatos de deputado federal pelo PCdoB. Não era nem pelo PCbão, partidão. Foi ministro de 4 pastas. 2 no governo da Dilma e 2 no governo do Lula. Hoje, depois de sair da política, ficar desempregado, hoje é secretário da Prefeitura Municipal de São Paulo. E as pregações comunistas que ele fazia no passado, não as repete hoje. Inclusive na defesa da Amazônia. É por isso que eu digo, enquanto nós tivermos políticos da qualidade de muita gente, inclusive do Aldo Rabelo, que hoje é elogiado pela direita, tu já imaginou? Ele amadureceu, embora tarde. Ele amadureceu tardiamente. Uma boa justificativa. Ora, Então, ora. o senhor o senhor tem alguns vestígios de comunista, não vamos esquecer disso. O senhor foi formado em Cuba. Diga-se de passagem, uma boa escola de medicina. Vamos reconhecer isso. Qual é a sua opção entre capitalismo e comunismo? Porque, por definição, eles diriam ser e agir absolutamente diferentemente. Doutor, já que estamos chegando ao final, o senhor aproveita e já faz as suas considerações finais. Não, eu quero só agradecer o Genilson, o doutor Genilson, e dizer que ele preserve o seu projeto político. Você disse essa mesma coisa por Emerson Jarude, porque a despeito da disputa que está se dando como se fosse a Série A e os da Série B, atrás de ser ungido para a Série A, eu quero vê-lo fazendo parte da Série A da política do Acre. Legal. Enquanto isso, Osmir Lima, você faz as suas considerações finais e o Daniel Cabral chega... Não, primeiro agradeço a presença do candidato Genilson, com seu programa, um programa interessantíssimo. Acho que você tem futuro, sim, na política acriana. E dizer para o Narciso o seguinte: Narciso, dizem, aquele ditado popular, quando a gente é jovem, adolescente, que não é de esquerda é porque não tem coração. Quando você amadurece, Continua de continua à esquerda porque não tem mais razão. O Genilson, eu não vejo o discurso do Genilson ser um discurso de extrema esquerda, nem de esquerda. É aprumado. É um discurso de centro, com preocupações sociais, que muita gente leva a questão social como para a esquerda. Quem deveria ter preocupação social é quem faz dinheiro, quem produz dinheiro, né? Então, o Genilson caminha pelo meio. Obrigado por você estar aqui, com uma satisfação enorme, e dizer finalmente para o Narciso, nós não temos mais idade de ter medo. Doutor Genilson, responde a pergunta do doutor Narciso, a última, depois o senhor recebe a sua homenagem e faz as considerações finais, ok? Vamos lá. Ok. Narciso, a população de Rio Branco, do Acre e do Brasil, em última instância, embora envolvida por esse discurso de direita, de esquerda, de azul, de amarelo, e até às vezes se submete a votar por essas questões, mas se está utilizando muito isso
para poder tirar o foco do objetivo. O que você que está aí no seu bairro está vivenciando? É o ataque do comunismo ou o ataque do capitalismo? Você está enfrentando o quê? Buracos nas ruas, falta de água na sua torneira, Boa. saúde, que quando você vai no posto não tem mais ficha. Problema quando você vai sair de casa, por quê? Por conta que o ônibus está atrasando e você vai chegar atrasado no trabalho e por isso muitas vezes corre o risco de perder o ano letivo ou até perder o seu trabalho. A população está vivenciando isso. Quem está trazendo este assunto para poder debater com maior ênfase é o Marcos Alexandre e o Bocalon. Porque a eles interessa, que já foram prefeito e não resolveram os problemas da população, esse debate pesado e que muitas vezes ele vai se extremando e vai gerando raiva, briga nas pessoas. Eu não. Eu quero ser um prefeito que se preocupa verdadeiramente com os problemas da população, com os problemas reais do seu dia a dia. A minha dedicação e o meu compromisso vai ser o mesmo que eu tive na pandemia, ali me afastando do parlamento, indo para dentro dos hospitais, para resolver de forma concreta os problemas que você vivencia no seu dia a dia. Então, é assim que o Genilson, como vocês chamam o doutor Genilson, sempre atuou, vindo lá do Seringal, saindo das cabeceiras do rio, vendo a porta da escola como uma oportunidade de vida, e toda vez que tive a oportunidade de lhe representar, representei de forma serena e comprometida. Né? Sobre essa questão mais ideológica, as origens da gente, de onde você veio, né? Você nunca pode negar. Você não pode negar a sua história e negar os seus objetivos. Né? Eu não vou fazer que nenhum candidato que eu estou enfrentando, que mudou até o nome, né, para Viana, e hoje, né, disse que se filiou no PT somente para ser candidato. A gente não pode negar a história da gente. Isso não pode acontecer porque a população está olhando, a população está vendo e sabe quem é quem no jogo do bicho. Então eu estou aqui de peito aberto, sem negar a minha trajetória, mas também não entrando nesse jogo de achar, né, que vai ser o que eu, né, já vivenciei, que vai ser determinante na eleição. Nessa eleição vai ser determinante, sabe o quê? Quem verdadeiramente está comprometido em resolver o problema do seu bairro. Ok. Daniel Cabral, vem para cá, por gentileza. Entrega aí a caricatura ao doutor Genilson. Muito obrigado. Isso aqui foi temática. Oi? Olha, muito É obrigado. estilo Roda Viva? Estilo Roda Viva. Legal. Valeu, Daniel Cabral. Valeu. Muito obrigado aí. E assim a gente encerra essa série de entrevistas com os 4 candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Nós começamos, repito, com o Marcos Alexandre na semana passada, na segunda-feira. Depois, no dia seguinte, entrevistamos o candidato do Partido Novo, o Emerson Jarude. Ontem entrevistamos Tião Bocalon, do PL, e hoje encerramos com o doutor Genilson Leite, candidato do PSB. Foi um prazer, doutor. Prazer Muito obrigado mesmo. pela entrevista. Valeu, Munir. E boa sorte. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade para mim dizer que é uma alegria, né, e uma felicidade poder ter compartilhado esse momento aqui com vocês. Sucesso. Amanhã o Boa Noite Rio Branco volta ao normal nesse horário. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.